Olá, seguindo nosso estudo sobre a musicografia Braille, né? Então, revisando um pouquinho. Na primeira aula a gente viu o alfabeto Braille, algumas características da cela Braille, a história de Louis Braille. Tá. Na segunda aula a gente viu, já adentrou no campo da musicografia Braille, estudando um pouquinho sobre notas e pausas, realizando alguns exercícios práticos de escrita e de leitura. E agora a gente vai seguir com o nosso conteúdo em padrões rítmicos, certo? Dentro desse grande campo de padrões rítmicos, a gente vai ver uma série de conteúdos. Vamos lá. E o primeiro deles é a indicação de compasso, tá? A gente viu notas dentro do universo de se escrever uma partitura. A gente tem notas, oitavas, formas de compasso e tal, a gente está construindo isso, certo? A gente viu notas, aprendeu a ler notas, a gente está aprendendo a executar essas notas, seja ela em cocheia, e aí vai do estudo de cada metodologia, de cada professor, de cada instrumento também, tá? E a gente vai seguir agora para indicação de compassos, dentro desse grande globo de padrões rítmicos. Na musicografia Braille, a fórmula de compasso é indicada apenas uma vez no início da partitura, logo após a clave e a armadura de clave, assim como na grafia em tinta. Eu sempre vou estar falando isso, em tinta é impressa, certo? Em cores ou em negro. Geralmente é representada por números em forma de fração, com numerador e denominador, mas também pode vir representada pela letra C, e aí aqui eu chamo a atenção na apresentação, né, do slide que vocês estão vendo. Aqui eu tenho um sinal de maiúsculo e um C, certo? Que é para compassos 4x4, ou aí eu tenho os pontos 4, 5, 6 e o C, como fosse o C cortado, né, para compassos 2x2, certo? Então, a forma de compasso vem escrita ou por números, em forma de fração, e aí essa fração, ela não é a fração que o pessoal com deficiência visual aprende no Braille, né? É uma fração da tinta, que é um número em cima e um número embaixo, certo? Sinal de número em cima e número embaixo. Vamos lá. A barra de compasso, na musicografia Braille, é expressada por um espaço em branco, coisa que eu já tinha comentado anteriormente. Já ao término das músicas, utilizamos a barra dupla final, que em Braille é representada pelos pontos 1, 2, 6, 1, 3. E aqui uma curiosidade, certo? Esse é o primeiro símbolo que a gente está aprendendo, dos que a gente está aprendendo recentemente, que é um símbolo composto. O que é isso? Ele é formado por duas células ou mais. E aí eu tenho, para dizer que a música terminou, eu tenho os pontos 1, 2, 6, 1, 3, barra dupla final. Qual é a barra de espaço? Barra de compasso é o espaço, certo? Abaixo o espaço no Braille, certo? E aí por isso que eu citei no início, que se a gente tem 60, na musicografia Braille a gente utiliza 64 caracteres, porque a gente utiliza o espaço em branco, né? Todos os pontos em branco. Tá? E aí colocando aqui alguns exemplos da forma de compasso, indicação de compasso. Sempre se faz necessário a inserção do sinal de número, reforçando o que a gente viu lá na primeira aula, né? O sinal de número é formado pelos pontos 3, 4, 5, 6, na forma de compasso. E aí eu trouxe 3 exemplos aqui. Tenho compasso 3x4, sinal de número, formado pelos pontos 3, 4, 5, 6, o número 3, que são os pontos 1 e 4, e o número 4, só que agora ele está embaixo na parte de baixo da cela, a parte inferior da cela, certo? Ele está utilizando os pontos 2, 5 e 6, então fica 3 sobre 4, tá bom? Outro exemplo, 6 por 8, então tem um sinal de número, e aí reforçando, sempre é necessário colocar o sinal de número, porque senão vai virar outra coisa, vai virar nota musical, não vai ser mais número, tá? Sinal de número, o número 6, formado pelos pontos. Sinal de número 3, 4, 5, 6, o 6, pontos 1, 2, 4, e o 6, e o 8, perdão,
logo abaixo da célula, né? Formando a metade da célula para baixo. Que são os pontos 2, 3, 6. Então fica o 8, certo? 6 por 8. E um outro exemplo dos compassos 12 por 8. Sinal de número 3, 4, 5, 6. 1, ponto 1, que é o 1. Pontos 1 e 2, que é o 2. E o 8, na parte de baixo da célula, que são os pontos 2, 3 e 6. Certo? Então a gente já aprendeu indicação de compasso, aprendemos as notas e pausas na aula anterior, aprendemos barra dupla final e aprendemos a indicação de compasso, certo? Isso, a gente já vai construir algumas melodias mais complexas, tá? Algumas transcrições. Nesse contexto de estudo existe e é muito importante o quê? Eu não trouxe para esse momento porque não daria tempo, certo? Mas é o quê? O estudo dentro dessa parte de grupos rítmicos, indicações de compasso, o estudo dos símbolos, dos compassos compostos e dos compassos simples, certo? Porque aí vai entrar uma coisa muito importante que é o ponto de aumento, certo? E aí o nome está até errado, mas não tem problema, isso acontece, certo? E aí o ponto de aumento é representado na grafia da musicografia Braille pelo ponto 3, devendo ser adicionado logo após a nota ou pausa, que na escrita em tinta é similar ao ponto final de um texto convencional, escrito sempre à direita da figura rítmica, certo? Então, assim, para a gente estudar compassos compostos, a gente precisa entender o ponto de aumento e a divisão ternária. Então, o professor de música que tiver trabalhando isso, precisa incluir esses sinais dentro do contexto, tá? Do ensino da musicografia Braille. E aí eu tenho um ponto de aumento, que é o ponto 3, que é igual ao ponto final, que é bem parecido com até em tinta, né? Só um pontinho lá ao lado da nota ou pausa, tá bom? E ele aumenta a metade da figura do valor da nota, certo? Nesse mesmo contexto de rítmica e de estudo, a gente tem os sinais de repetição, tá? Só reforçando, e é importante que o professor de música explique isso, que o ponto de aumento, ele aumenta a metade do valor rítmico da figura. Por exemplo, se a figura vale um pulso ou um tempo, se eu colocar um ponto de aumento, ela vai passar a valer 1,5 e assim por diante, certo? Dos sinais de repetição, nós temos os sinais de repetição são fundamentalmente importantes para a grafia musical, seja em tinta ou braille, pois otimiza o processo de escrita e leitura de uma obra musical. Consideremos alguns. E isso é muito importante para quem está iniciando no braille. Por quê? Você que não tem o conhecimento ainda, né, não praticou ainda, o que acontece? O braille é muito volumoso. Estima-se que, geralmente, se eu tenho um livro de 20 páginas, quando eu vou imprimir ele em braille, ele vai dar um total de 60 páginas, 50 a 60 páginas, porque ele gera muito volume, certo? As folhas geralmente não são tão largas, cabem poucas células, certo? E aí, os sinais de repetição, além do contexto musical, né, por exemplo, imagina tocar um chorinho sem os ritornelos, sem os S, sem as codas, ficaria uma partitura gigantesca, certo? Além desse processo dos sinais de repetição para otimizar, ele ajuda também na leitura, na facilidade da leitura, economia de papel, economia de esforço de leitura, braille, tá bom? E eu trouxe alguns para a gente considerar, que é o sinal de repetição, que são os pontos 2, 3, 5 e 6, e esse sinal de repetição ele serve para repetir compassos inteiros ou frações de compasso, tá? O ritornelo de início e repetição, e aí esses são a barra duplazinha com os 2 pontos, que me diz para onde eu vou iniciar, para onde eu vou voltar, certo? São os pontos 1, 2, 6, mais 2, 3, 5, 6, e aí é um símbolo composto, é uma célula composta. E o ritornelo de final de repetição, que é o que me diz a partir de onde eu devo voltar, tá? São os pontos 1, 2, 6, 2, 3. Então a gente já tem um vocabulário bem maior agora, certo? Escrita de partitura musical. Vamos seguir. Esse bloco é muito conteúdo.
E aí a gente tem os modelos rítmicos. O que seria isso? Para a leitura em tinta, é muito comum a gente ter a cabeça da nota, a haste e o colchete. Geralmente, quando a gente tem grupos de notas, a gente tem os colchetes ligando, né? Duas colcheias, a gente tem um colchete ligando. Isso no Braille não existe, certo? Não tem esse visual, não tem o dizer que aquele bloco de 4 semicolcheias fazem parte de um pulso, certo? E aí, professor de música e estudante, você precisa estudar os modelos rítmicos. São grupos de notas comum à escrita que precisam ser entendidos. Por quê? Na escrita em Braille é muito literal, assim, muito textual, muito corrida, entendeu? E é muito difícil a pessoa ter uma interpretação do discurso rítmico, da métrica rítmica, por não ter desenhos, né? São todos pontos seguidos. Coisa que na grafia em tinta a gente tem. A gente tem os colchetes que ligam 4 semicolcheias, que ligam 2 colcheias, que ligam uma semicolcheia, uma colcheia, uma semicolcheia, tá bom? E aí eu trouxe alguns exemplos de modelos rítmicos, certo? No primeiro aqui, eu vou ter como padrão a utilização da semínima, certo? E como no Braille a gente não tem dissociação de valor rítmico e nota, eu vou usar o Dó como padrão, tá bom? Então aqui eu inicio com o Dó, semínima, e uma pausa de semínima, certo? Só para indicar que ela vai ser nossa matriz de pulso e da divisão rítmica, métrica, desses modelos rítmicos, tá bom? O 2. Essa mesma semínima, eu posso dividir ela em 2 colcheias, certo? E aí, na grafia tradicional em tintas, geralmente eu tenho 2 colcheias ligadas pelo colchete, que isso facilita bastante a leitura, certo? O visual. No Braille isso é impossível. Então eu tenho que trabalhar muito esse contexto do aluno ler 2 colcheias, entender que aquelas 2 colcheias fazem parte do mesmo contexto, estão dentro de um pulso, certo? E a variação delas com as pausas. E aí eu tenho 2 colcheias, 2 dó colcheia, depois eu tenho pausa de colcheia, dó colcheia, seguindo dó colcheia, pausa de colcheia, certo? Isso é um estudo estritamente, meramente rítmico, certo? De leitura. Seguindo, um outro bloco muito comum, eu ter blocos de semicolcheias. E eu tenho 4 semicolcheias. E na grafia em tinta, sempre, praticamente sempre, vem escrito dentro do colchete, são ligadas pelo colchete, certo? Então, tenho os 4 dó colcheias e suas variações. Os 4 dó colcheias, seguindo pausa na primeira semicolcheia e 3 semicolcheias, depois pausa na segunda semicolcheia, seguindo pausa na terceira semicolcheia e pausa na quarta semicolcheia. Isso pode parecer elementar para quem enxerga, mas faz muita diferença no estudo da musicografia Braille, tá? E dependendo do contexto, se você é um músico popular e vai tocar chorinho, isso é indispensável, certo? Indispensável. Se você tocar outros estilos de música, isso vai variar um pouquinho, mas os modelos rítmicos vão variar, certo? Mas são fundamentais, porque ela muda a métrica, o discurso rítmico da música, certo? E alinhado à melodia, às notas, vai ter total diferença. No quarto exemplo, eu tenho uma colcheia e 2 semicolcheias, que seria, aí eu tenho as variações dela, com a pausa de colcheias, 2 semicolcheias, pausa de colcheia, pausa de semicolcheia, perdão, colcheia, pausa de semicolcheia e semicolcheia, colcheia, semicolcheia e pausa de semicolcheia. Então a figura inicial desse quarto grupo seria uma colcheia e 2 semicolcheias. Depois entra a variação com as pausas. No quinto modelo rítmico, certo? Eu tenho o inverso, eu tenho 2 semicolcheias e uma colcheia. E aí eu tenho variações das pausas, né? Entrando pausa de semicolcheia primeiro tempo, semicolcheia, colcheia, semicolcheia, pausa de semicolcheia, colcheia, 2 semicolcheia e pausa de colcheia. Que aqui eu acho que está errado, tá?
Depois eu vou revisar isso. Seguindo, no modelo 6, eu tenho a pausa de semicolcheia, colcheia e semicolcheia, né? Nossa quiáltera. E aí eu tenho as variações com as pausas, inserindo pausa semicolcheia, colcheia semicolcheia, dó semicolcheia aqui no caso, pausa de colcheia e um dó semicolcheia. Tem um dó semicolcheia, dó colcheia e a pausa de semicolcheia, tá? No 7º modelo, eu tenho as pontuadas, que fazem muita diferença, tá? Eu tenho um dó colcheia pontuado uma pausa, e um dó semicolcheia. Tenho a pausa do dó colcheia pontuado, a pausa de colcheia pontuada, perdão, e o dó semicolcheia, o dó colcheia pontuado e a pausa semicolcheia. No último modelo ritmo tem o inverso, né? Eu tenho um semicolcheia, um dó semicolcheia no caso, e a pausa, o dó pontuado, dó colcheia pontuada, certo? Que é o inverso do que a gente viu no exemplo 7. E aí tem essas variações com as pausas. Alguns métodos ajudam a estudar isso, né? É muito comum esse tipo de estudo no Pozzoli, né? No método Pozzoli ou no método Gramani, tá? Mas é fundamental o estudo desse assunto, né? Dessa divisão métrica, desses modelos rítmicos, certo? Vai ajudar o aluno a entender uma leitura geral, tá? Uma leitura musical. Seguindo, a gente tem as ligaduras. Já que a gente trabalhou nesse capítulo, né, nesse conteúdo, as pontuadas, a gente tem um outro símbolo musical, que são as ligaduras, que fazem praticamente o mesmo efeito, certo? Então temos, há diversos sinais de ligadura na musicografia Braille, porém aqui apresentado inicialmente apenas 2 tipos. Por que eu falei isso? Porque existem várias ligaduras na musicografia Braille, várias, certo? A mais comum são a ligadura simples, que é a ligadura entre notas diferentes, certo? Notas diferentes, e a ligadura de prolongação, que é entre notas iguais. Notas iguais, o valor rítmico pode ser diferente, notas iguais. E aí a ligadura simples é formada pelos pontos 1 e 3, e a ligadura de prolongação formada pelos pontos ligadura simples 1 e 4, ligadura de prolongação 4, 1 e 4, certo? Esse desenho da ligadura de prolongação, já ouvimos a explicação que é uma forma de ajudar o aluno a entender que a próxima nota é a mesma, então ele vai só direcionar sua atenção ao valor rítmico dela, tá? Então, assim, a gente já aprendeu muita coisa. E aí vamos para a atividade prática, tá? Só reforçando um pouquinho aqui o que a gente viu. Os padrões rítmicos, a indicação de compasso, pode ser por letra maiúscula, né, no caso do C cortado, ou utilizando o sinal de número. Vimos a barra dupla final, algumas formas de compasso, vimos o ponto de aumento, vimos sinais de repetição e vimos os modelos rítmicos a serem estudados, além da ligadura simples e ligadura de prolongação, certo? E agora a gente veio para a atividade prática. E aqui de leitura e escrita ou leitura e escrita, tá? Dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou escrever na máquina PERCS o que eu estou projetando aqui na tela. E aí eu tenho um exemplo bem simples aqui na tela, também tenho ele em Braille, mas resolvi fazer o inverso agora. Eu estou apresentando a partitura convencional, certo? E vou escrever agora na máquina PERCS esse mesmo exemplo que a gente tem aqui, tá? Então vamos lá. Vou descrever um pouquinho a tela aqui, o que a gente está vendo, que a gente vai transcrever e eu vou escrever na máquina PERCS, tá? O primeiro símbolo que eu tenho aqui na minha partitura é uma clave de Sol. A gente já aprendeu a clave de Sol? Não. Então a gente vai ignorar ela por enquanto, certo? Segundo símbolo, a gente tem indicação de compasso, fórmula de compasso. E aqui eu tenho um compasso 2x4. Isso a gente já aprendeu, certo? Mas, professor, eu queria aprender a clave, Vamos chegar lá, certo? A clave, há vários questionamentos sobre o uso da clave na musicografia Braille, tá?
E na próxima aula a gente discute sobre isso. Vamos lá. 2 por 4. Forma de compasso. 2 por 4. Como que eu escrevo? Inicialmente, sinal de número. Quais os pontos de sinal de número? 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Aí eu tenho 2, pontos em 2. O 4 embaixo da cela, pontos. 2, 4, 2, 5 e 6. Pronto. Terminou a forma de compasso, eu dou um espaço. Porque senão vai ficar indicando que tudo é número, certo? Primeira nota, Sol mínima, certo? Por enquanto, o conteúdo da próxima aula são os sinais de oitava. A gente não aprendeu os sinais de oitava ainda, certo? Então a gente não vai utilizá-los. Eu vou escrever um Sol que vai poder soar em qualquer altura, em qualquer oitava, tá? Sol mínima, quais os pontos? 1, 2, 3, 5. Barra de compasso. Então, dou um espaço, certo? Lá semínima. Quais os pontos? 2, 4 e 6. Próxima nota. Sol semínima. Quais os pontos? 1, 2, 5 e 6. Barra de compasso. Fá mínima. Quais os pontos do Fá mínima? 1, 2, 3, 4 e 5, perdão. Espaço. Próxima nota. Mi semínima. 1, 2, 4 e 6. Uma curiosidade. Próxima nota. Mi semínima. Né? Lembra que a gente aprendeu o sinal de repetição. Então, poderia aqui colocar um sinal de repetição, que ele vale para compassos ou para fração de compasso, tá? Mas não vou utilizar agora. Então, a gente tem novamente um Mi semínima. 1, 2, 4, 6. E agora, barra dupla final. A barra dupla final ela vem colada após a última nota, após o último símbolo, certo? Não precisa de espaço, porque ela já é uma barra. Quais os pontos da barra dupla final? Lembrando que é uma célula composta, né? Um símbolo formado por duas células. 1, 2, 6. 1, 3. Certo? Próximo exemplo. Vamos fazer aqui. Mudar. Dar um espaço aqui no papel. Vamos fazer o exemplo de baixo, exemplo inferior. E aí eu vou descrever da mesma forma, certo? Tem uma clave de Sol no início, nós não vamos utilizar por enquanto. Indicação de compasso, 4 por 4. Então vamos lá. Sinal de número, 3, 4, 5, 6. 4, número 4. 1, 4, 5. E o 4 embaixo, 2, 5 e 6. Tá? Espaço. Primeira nota. E aí, a gente não aprendeu o sinal de oitava ainda, a gente não vai utilizar, certo? E aí, você, professor de música, não, mas eu queria ensinar. Você pode, já, como eu falei, né? A utilização, a metodologia, depende do objetivo de cada professor, tá? Então, se eu preciso ensinar o sinal de oitava logo, por conta de um determinado contexto, tudo bem. Mas vá construindo esse processo, certo? De ensino e aprendizagem da musicografia Braille e da música de uma forma geral. Vamos lá. O espaço. E agora temos a primeira nota. Lá mínima. Pontos. 2, 3, 4. Próxima nota. Sol mínima. Pontos. 1, 2, 3, 5. Vendo que a mínima sempre vai adicionar o ponto 3. Barra de compasso, que é o espaço. Fá semínima. Pontos. 1, 2, 4, 5, 6.
Pausa de semínima. Olha, a pausa apareceu pela primeira vez. Qual o seminal da pausa? 1, 2, 3, 6. Fá semínima. 1, 2, 4, 5, 6. Fá semínima. 1, 2, 4, 5, 6. Espaço. Mi mínima. Quais os pontos do Mi mínima? Vamos lá. O Mi é 1, 2, 4. Mínima vai adicionar o ponto 3. Então fica 1, 2, 3, 4. Ré mínima. 1, 3, 5. Espaço. E aí temos Dó semínima. 1, 4, 5, 6. Pausa de semínima. Que são os pontos 1, 2, 3, 6. Dó semínima. 1, 4, 5, 6. Dó semínima. 1, 4, 5, 6. Barra dupla final. 1, 2, 6, 1, 3. E a gente termina o nosso exercício, certo? É muito importante, né? Depois que façam essa escrita, façam a leitura agora, executando o instrumento, né? Pode ser, como falei, um violão, uma flauta, piano, teclado, tá bom? Pode solfejar, um exercício simples, mas é importante que você escreva, leia e execute o instrumento, certo? No exercício de vocês, em casa, vocês vão praticar. Vou disponibilizar dessa forma, em formato de partitura, como também em formato de pontos, né? Que aí você tem que ler, entender e escrever aqui. Aqui na tela estou projetando agora o exercício, só que agora o exercício está em pontos, né? Tem uma fórmula de compasso e é muito legal você ir identificando, tá bom? Identificando todos esses pontos, tá? Quem não tem, por exemplo, professor, não tenho a máquina PERCS em casa, tá? Vocês vão receber as folhinhas, que vocês podem imprimir e escrever, tá? E escrever os pontinhos, né? Vai lá e vai com a caneta e preenche os pontinhos, tá bom? Ao final eu vou dar algumas ferramentas que vão facilitar a vida de vocês aí no computador. Mas o importante é que vocês vão aprendendo nesse momento, ponto por ponto, célula por célula e reconhecendo tudo isso. Tá bom? Além disso, eu vou deixar para você deixar também esse material ditado. Da mesma forma que eu falei aqui, a pessoa com deficiência visual vai poder ouvir o ditado da partitura e escrever na máquina PERCS, ou na Reglete, ou no Braillito, para testar, né? Tá bom? Lembrando, o que a gente aprendeu? Vou voltar aqui para a apresentação, tá? Que a gente aprendeu muita coisa hoje. Então temos, voltar ao inverso, né, na prática, a gente tem as ligaduras simples, ligaduras de prolongação, que já vão entrar no exercício de vocês, de escrita, tá? Os grupos rítmicos, e aí é uma ação prática de leitura, junto ao professor, junto ao instrumento, e perceber isso. Os sinais de repetição também vão entrar no exercício de vocês, não entrou agora no exemplo, mas vão entrar no exercício de vocês. Ritornelo de início e repetição e ritornelo de final da repetição também vão entrar. O ponto de aumento, não entrou aqui no nosso, mas vai entrar. Indicação de compasso, forma de compasso entrou, né? A gente usa bastante, sinal de número. E barra dupla final também entrou. Tá? E aí a fórmula diferente, forma de compasso. Isso tudo é o estudo dos padrões rítmicos. Tá? Então, assim, é muita coisa, muito conteúdo, já aumentou bastante o vocabulário de vocês quanto à musicografia Braille, tá? Vou deixar o material de apoio disponível, vocês vão baixar, fazer o download e preencher, né? Transcrever. Vocês vão aprender na prática, na escrita e na execução musical, tá bom? Muito obrigado e logo mais a gente segue no conteúdo. Abraço!